Então essa segunda parte da visão do capítulo 11. Então essa besta que sobe do abismo vence a Bíblia por quê? Primeiro porque ela proíbe a Bíblia. Segundo porque ela destrói a Bíblia. E terceiro porque ela destrói os que creem na Bíblia. Mata indiscriminadamente todos aqueles que fossem pegos com a Bíblia no reino francês. Principalmente a cidade de Paris, que foi o berço de toda essa discussão. Então, verso 7, essa referência traz a ascensão do ateísmo, e o verso 8 vai mostrar até onde foi isso. Uma coisa curiosa, se a gente olhar para a história, nessa época de 1793 principalmente, que é o finalzinho do período medieval e o finzinho da profecia dos 1260 anos, esse período último da profecia, que antecedia a queda do bispo de Roma, vai ser o período de maior perseguição que você vai ter na França. Quase 50 mil pessoas morreram só na noite de 11 de setembro de 1793, em Paris. Então, essa perseguição frontal aos que criam na Bíblia passa a ser a marca registrada desse poder que começa a subir na França e que depois vai derrubar inclusive o cristianismo medieval em 1798. Lembrando que a queda da Bastilha se dá em 1795, e lá em 1798 a queda definitiva do poder cristão com a prisão do bispo de Roma. O que mais aparece aí no texto? Diz que os seus corpos jazerão na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Então, do mesmo jeito que a França persegue os cristãos, portanto os que são de Cristo, uma referência simbólica a esse o Senhor crucificado. Jesus não foi morto em Paris, foi morto em Roma, em Jerusalém, mas a visão aqui são os que creem em Cristo, os que servem a Cristo, que foram mortos em Paris. Nessa mesma cidade, o que eles fazem? Eles amarram as Bíblias no dorso de um jumento, amarram diversas Bíblias e saem pelas praças, e quem fosse encontrado com Bíblia ia sendo morto. Depois essas Bíblias são colocadas em praça pública e ficam lá expostas, depois destruídas, como um assinte à crença cristã. E a definição de que, de fato, a partir daquele momento, Paris, a França como um todo, define o ateísmo como sua postura, como sua abordagem. O que diz o texto? Esses corpos jazeriam em praça pública, ou jazeriam no centro da cidade, que se chama Sodoma e Egito. Os homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio. Bom, 3 dias e meio em profecia são 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio são exatamente o período de duração do decreto de proibição da Bíblia no modelo francês, que vai desde novembro de 1793 até o período de tolerância, que é novembro de 1796, mas que na realidade só foi promulgado o decreto de tolerância à Bíblia em junho do próximo ano, portanto junho de 1797, exatamente 3 anos e meio. Então o decreto sai em novembro e ele fecha em junho de 1797, novembro de 1793 a junho de 1797, quando o decreto de proibição da Bíblia se extingue. E aí, extinto esse processo, entra o próximo ciclo, que é o ciclo de abertura, de possibilidade de estudo da Bíblia outra vez. Então, quando 1798 entra e o bispo de Roma é preso, mas o decreto de tolerância ao texto bíblico persiste, a partir daí o que deveria começar? Os estudos a respeito de Daniel. E aí a gente volta ao início do texto. Por que o texto começou falando do santuário, do medir o santuário? Porque a abertura do livro de Daniel traz à tona a profecia do santuário e a perspectiva da vinda de Cristo em 1844, da proclamação do modelo da vinda de Cristo em 1844. Portanto, o início dessa profecia, esse apontar para a questão do santuário, ele mescla tanto as questões do período medieval, quanto a abertura do modelo bíblico e a redescoberta dos textos do mesmo santuário. E a doutrina do santuário volta à cena a partir do estudo da Bíblia, depois da queda do período medieval. Para onde o texto aponta? Então ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: subi por aqui, e subiram ao céu, e uma nuvem, e os inimigos os viram. Naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto foram mortos 7.000 homens e os demais ficaram atemorizados e deram glória a Deus. Bom, aquilo que a França fez contra a Bíblia voltou contra ela mesma.
Se a gente olhar a história francesa, o modelo da Revolução causa toda essa situação de decadência completa da estrutura francesa, e essa decadência da estrutura francesa traz sobre ela mesma o castigo que ela impôs contra os cristãos no período anterior. Aqui o texto é simbólico, não é um terremoto literal, assim como o desenho dessas estruturas de referência de morte também não são a abordagem literal, 7.000 pessoas literalmente falando. O texto é simbólico como todo o resto. Então, o que é o grande terremoto que derruba essa cidade, ou derruba a 10ª parte dessa cidade, tem a ver com as cenas de carnificina ou cenas sanguinárias que acontecem em decorrência da incredulidade, da impiedade que assola o modelo francês. A extinção de Deus fez com que a civilização, a população da França se tornasse uma população amoral ou imoral completamente. E isso produziu um efeito colateral na França. Esse efeito colateral foi mortandade por todos os lados, seja por doenças, seja por ataques internos do próprio modelo de revolução. Então, isso faz parte do desenho da decadência do modelo francês. Terminado esse bloco, o texto vai dizer: é passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Esse segundo ai tem a ver com o que a gente já tinha visto no capítulo anterior, é a queda do modelo turco-otomano, 1840, e a partir daí abre-se o espaço para a 7ª trombeta. O espaço para a 7ª trombeta, a abordagem para a 7ª trombeta, traz à cena o último período da história, que é a intervenção de Deus na história. Então, todo o bloco profético histórico termina com o segundo dos ais, aguardando o terceiro ai, que tem a ver com a destruição final da terra e o estabelecimento do reino de Deus. E a 7ª trombeta igualmente tem a ver com esse mesmo modelo. A última parte do texto, então, é a introdução dos próximos 2 capítulos, capítulo 12 e o capítulo 13, que tem a ver com essa questão da 7ª trombeta e as descrições das cenas que implicam a vinda de Cristo. Então, até o capítulo 11, a gente ainda está olhando classicamente para a história passada. O capítulo 12, ele faz um resumo de toda a história, desde a criação até o remanescente. Ele vai começar lá atrás com a mulher vestida de sol, símbolo do povo de Israel aqui atrás, com todo o desenho, inclusive do texto de Gênesis 3,15, que está dentro de Apocalipse 12, e aí ele vai terminar com a descrição do remanescente, que são os textos do verso 17 a 20, no final do capítulo 12, para abrir o espaço para o capítulo 13, que é o divisor de águas do livro de Apocalipse. Então, do texto do capítulo 13, a primeira parte, para trás é revisão. Do texto do capítulo 13, a metade dele para frente, vai ser um olhar para o futuro, é um olhar para frente na história. Portanto, para o fenômeno da gente olhar para o passado, começa o fenômeno da gente olhar para frente, qual é o desígnio de Deus para a história do mundo. Então, isso é o que envolve a 7ª trombeta, todo o desenho da 7ª trombeta. Então, basicamente isso é o capítulo 11, de forma assim bem resumida, sem entrar nos detalhes todos da história, mas o desenho é esse. Esse desenho do capítulo 11 tem a ver com a descrição da 6ª trombeta, a descrição dos ais, primeiro e segundo ais, e fechamento do período histórico medieval, a ascensão do modelo ateísta e o preparo para aquilo que seria o desapontamento de 1844, que é a doutrina do santuário, a purificação do santuário. Então, esse é o desenho do capítulo 11. Explica esse aí. Ai. Então, cada um desses ais que vão aparecendo, a gente já viu um deles lá atrás, esse é o segundo, tem a ver com aqueles períodos pontuais da história, daqueles conflitos entre os reinos. Lembra, tinha a questão dos conflitos dos povos da Europa, os 10 reinos, os conflitos do mundo bizantino, a decadência do mundo bizantino, a ascensão do mundo islão, invasão de Jerusalém, que a gente tinha visto nos modelos anteriores, nas descrições anteriores. Isso, capítulo 8, 9 e 10. O capítulo 11 ele traz à tona a última parte disso. Então, o último dos ais ainda tem a ver com a decadência histórica. O penúltimo ais, o último dos ais, que é o terceiro, já vai para dentro da história do término mesmo, já a intervenção de Deus na história para o fim da história mundial. Então, os 2 primeiros ais estão ligados à história que a gente estava olhando, o último dos ais já está dentro da vinda de Cristo.
ligado à vinda de Cristo. Existe uma relação também que traz com períodos da história desse mundo, Deus intervém, Jesus e depois a volta de Jesus? Até poderia, mas na realidade dentro do texto de Apocalipse eles estão bem pontuados com a história, né? Com a história do período das trombetas. Então, fazer uma alusão fora do texto até poderia fazer como metáfora, como homilética, mas não como interpretação histórica. Porque se olhar para dentro desse contexto, o segundo ai, por exemplo, não se encaixaria. O segundo ai não começa com a morte de Cristo, ele começa para frente. Então, não caberia eu aplicar, por exemplo, o dilúvio que está lá atrás, aplicar Jesus que está aqui e aplicar a vinda de Cristo lá na frente, porque os dois primeiros ais não se encaixam historicamente com isso. Eles estão presos às trombetas. E as trombetas são todas posteriores a Cristo. Não tem como você fazer uma vinculação com esse nível de abordagem. Porque são duas testemunhas, duas ovelhas, dois candeiros. Por causa do Velho e Novo Testamento. Sim. Segue o mesmo modelo para você ter uma referência igual. Senão você perde a referência do que está sendo tratado. Então, são duas testemunhas porque eu tenho o Velho e o Novo Testamento. Eu tenho o Testamento que é o primário, que é antes da vinda de Cristo, e eu tenho o Evangelho, que é posterior à vinda de Cristo. E esses dois testemunham de quem? De Cristo. A respeito do quê? O Evangelho testemunha da morte e segunda vinda. O Velho Testamento simboliza a criação e a primeira vinda. Ele aponta para Cristo nessas duas dimensões. Então, com isso você abarca todo o ministério de Cristo, desde a criação até a redenção. Aquela parte ali que faz não chover e tal, é literal aquilo? Ou... Isso é o poder que a palavra de Deus tem. Mas não chover água mesmo, ou por exemplo, chuva representa Espírito Santo? Não, é chuva mesmo. No sentido de qual é o poder que essa palavra tem. O que ela disser para acontecer, acontece. Se ela disser não chove,